bom dia, bem-vindos ao Agronacional. E você vai ver daqui a pouco. Nós fazemos a introdução das gramíneas no cerrado, certo? Sem fazer enleiramento, sem haver queima de material lenhoso. Eu acredito que o ser humano, como ele é parte da natureza, eu acho que só basta despertar o olhar para que essa convivência seja cada vez mais harmônica. Não pensa só em produzir, né? Mas também é muito forte essa questão de sustentabilidade, né? Tem algumas estratégias que você pode usar, algumas iscas artificiais naturais ou artificiais que atraem as moscas e deixam ela na armadilha, né? Nós estivemos aqui na Fazenda Cigana há 5 anos e registramos o início do trabalho, praticamente o início do trabalho de sucessão familiar com a Ana Paula, o seu pai, o Chico, e começando a trabalhar juntos, discutindo, né, alinhando o seu trabalho em conjunto aqui na fazenda. Esse conteúdo articulado com o projeto vai fazer com que esse aluno se sinta parte e se torne parte integrante do dia a dia da escola. Olá, você está assistindo ao Agronacional, um programa da TV Brasil em parceria com o Canal Rural. Eu sou Jaqueline Silva e juntos nós vamos sempre acompanhar belas histórias e descobrir aqui muitas novidades sobre o universo do agro. Começando o programa de hoje, vamos até o Pantanal, em Mato Grosso do Sul, que tem se destacado na criação bovina com baixa emissão de carbono. Houve um aumento considerável da produção de carne orgânica e sustentável na região, principalmente a partir de incentivos fiscais. O protocolo da CNA foi desenvolvido principalmente para novilhas criadas no Pantanal, com idade máxima para abate de 3 anos. Além disso, os produtores fazem uso de fitoterápicos e de homeopatia nos animais. Dentre as raças que suportam as condições ambientais no Pantanal está a zebuína, especialmente a Nelore, que se adaptou muito bem à criação extensiva no bioma. Então o Nelore é a base genética do Pantanal, as matrizes são Nelores e a gente utiliza aqui na Santa Fé inseminação artificial, tanto com o Nelore, que começamos recentemente, mas com o Angus, para produzir animais para engorda, como essas novilhas que são orgânicas e são meio sangue Angus. Além da genética, o cuidado com a pastagem ocupa posição de destaque. Tanto que a Fazenda Santa Fé do Corichinho adotou um modelo inovador e menos impactante ao meio ambiente, a chamada pastagem ecológica. Nós fazemos a introdução das gramíneas no cerrado, certo? Sem fazer enleiramento, sem haver queima de material lenhoso, sem haver revolvimento do solo. Tudo isso faz com que você não tenha emissão de carbono nesse processo de formação do pasto. Os benefícios da prática são evidentes. Esses animais eles ganham mais peso por cabeça e mais peso por área também. Então o ganho de peso é maior, eles andam menos, se desgastam menos, gastam menos energia para manter a temperatura corporal. Tudo isso faz com que a gente tenha uma produtividade muito maior nessa área e produz uma carne com teores, com carbono, com menos carbono emitido por quilo de carne produzida. A adesão ao programa Carne Orgânica e Sustentável do Pantanal vem crescendo desde que o projeto começou em 2019. Segundo a ABPO, no ano passado, os pecuaristas pantaneiros de Mato Grosso do Sul enviaram mais de 39 mil bovinos classificados como orgânicos e sustentáveis às indústrias frigoríficas. A quantidade é 3 vezes maior do que o registrado no ano anterior. Em 2018, o governo do estado de Mato Grosso do Sul também aprovou legislação que oficializa o incentivo fiscal para a produção de carne nestes moldes. Assim, o pecuarista da região que se dedicar à produção de uma proteína sustentável
poderá ter isenção de até 50% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o ICMS. Já para aqueles que produzem carne orgânica, a isenção pode chegar a 67%. Com o objetivo exatamente de melhorar a remuneração dos produtores, melhorar a qualidade da carne e fazer com que o mercado reconheça um preço prêmio para essa carne. Para isso, nós estabelecemos uma política pública de apoio direto ao produtor, com incentivo hoje que é em torno de R$ 124 por cabeça para cada animal da carne orgânica. Então é um incentivo direto ao produtor. Através deste programa de incentivo, já foram pagos aos produtores pelo menos R$ 5 milhões, o equivalente a mais de 54 mil cabeças abatidas. Esse incentivo fiscal, ele é um grande estímulo, tá? A gente tem tido um ótimo resultado, um crescimento, uma adesão grande, porque é uma forma de pagamento por serviços ambientais, é uma espécie de PSA, e isso é a forma moderna de a gente estimular com que o produtor caminhe no sentido, na direção que se deseja, que é de ter uma produção mais sustentável, mais eficiente, que respeite toda a questão social, ambiental e que, por fim, ele consiga obter maior retorno também de sua atividade como um todo. E se de um lado a sustentabilidade proporciona reconhecimento e ferramentas de estímulo e competitividade financeira, de outro, a infraestrutura ainda precisa ser desenvolvida na região. Pantanal ele é uma região que não a gente tem muita dificuldade pelas características do bioma de termos estradas, energia chegou recentemente, estradas vêm sendo feitas, mas elas são limitadas também, tanto na própria capacidade da estrada quanto no alcance de toda a região. Minhas filhas hoje estão com 9 anos, são gêmeas. E assim, a educação próximo da fazenda nós não temos hoje. E aí para elas estudarem, elas têm que estar na cidade. Situação que se repete Pantanal afora. E, na verdade, querer sair daqui a gente não quer, né? Mas assim, hoje a gente tem outros pensamentos, né? Por exemplo, a minha família fica na cidade e isso pra gente já fica mais complicado, sabe? Ficaria muito feliz se um dia isso acontecesse, né? Da minha família estar comigo aqui, minha esposa, meu filho, né? Isso seria muito bom para nós. Mesmo diante de tantos desafios, o que o pantaneiro tem de sobra é o orgulho de suas raízes. Homens de fibra que vivem na terra e pela terra. Eu acho que ser pantaneiro para mim, acho que é a minha vida, sabe? Um grande exemplo de como produtividade e sustentabilidade podem andar juntas, né? A gente torce para que a infraestrutura e as condições dos pantaneiros melhorem a cada dia. E não perca no próximo bloco. Eu acredito que o ser humano, como ele é parte da natureza, eu acho que só basta despertar o olhar para que essa convivência seja cada vez mais harmônica. Vamos para um rápido intervalo. Fique com a gente que o Agronacional volta já. Estamos de volta com o Agronacional. Você vai ver daqui a pouco. É um alimento excepcional. É mais caro? É. Tem que ser mesmo. E agora nós vamos até o Parque das Neblinas, localizado no litoral norte de São Paulo, reconhecido como Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. O parque abriga centenas de espécies, como a jaguatirica, o veado catingueiro, o gavião carrapateiro, a onça, entre outras. A ação envolveu mais de 60 proprietários de terras e realizou dezenas de oficinas de manejo com a comunidade. As oficinas de manejo aqui no parque, elas foram acontecendo, elas vêm acontecendo desde 2008. Que a princípio nós começamos com interesse na compra dos frutos da jussara para fazer o plantio e dar continuidade ao plantio da jussara aqui dentro da área.
mas a pesquisa nos trouxe algumas informações e principalmente em relação à polpa. Então nós começamos a introduzir e conversar com esses proprietários que a polpa da jussara poderia ser um elemento que pudesse incrementar a renda desses proprietários. E aí a gente começa a olhar a floresta e valorizar a floresta em pé. Com isso vem também o cambuci, que também é um fruto nativo. E hoje nós percebemos que os proprietários eles têm também outras necessidades de informação. Então hoje a gente fala não só de frutos nativos, a gente continua falando de valorização da floresta em pé, mas a gente fala também de manejo da propriedade. Em mais de 2 décadas de atuação, o Instituto promoveu a transformação de uma antiga área degradada em uma das maiores reservas privadas do bioma no país, servindo como um grande laboratório para a estratégia de restauração e conservação. O local é reconhecido como o posto avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica desde 2006. O programa Homem e Biosfera da Unesco abriga mais de 1.200 espécies de fauna e da flora já registradas no local, sendo 4 delas novas para a ciência e 24 com algum grau de ameaça. É importante que você pense o Parque das Neblinas da porteira para fora e de que forma essa comunidade do entorno pode se integrar às estratégias de conservação. E uma delas é você trazendo ex-caçadores, ex-extratores ilegais de palmito e jussara para dentro do parque, atuando como monitores, atuando como guarda-parques, função importantíssima na atividade. É importante que em cada ação que você tenha, quer seja de projeto científico, quer seja de simples compra, que você direcione esse trabalho para que a comunidade possa participar diretamente. E dessa forma, cerca de 50% do recurso que o Parque das Neblinas movimenta, o recurso financeiro, voltam para a comunidade do entorno. O bioma tem modificado diretamente a vida de quem trabalha no parque e também de quem vive no nosso planeta. Eu acredito que o ser humano, como ele é parte da natureza, eu acho que só basta despertar o olhar para que essa convivência seja cada vez mais harmônica. Então nós temos diversas tecnologias e que não são tão inovadoras, né? Se a gente for perceber, e são simples, né? Então existe uma forma simples de se conviver com a natureza, basta a gente observá-la e buscar essa harmonia aí, que é super possível. Um trabalho cheio de significado e recompensa. Trabalhar com os frutos da natureza, hoje em dia, para mim, é o meu modo de vida, né? É o que traz o sustento para mim, para minha família. E para a gente é o que faz sentido hoje, né? A gente está aqui conscientizando o pessoal, não desmatar mais, né? Deixar a floresta de pé. E a riqueza que a gente tem, né? A sustentabilidade ela é muito importante, com certeza. Não só para a gente, né? Mas para as próximas gerações, né? É muito importante o trabalho do Instituto Ecofuturo na gestão do Parque das Neblinas. E além de preservar a Mata Atlântica, o parque é também uma ótima opção de turismo sustentável. Agora vamos até Tietê, interior de São Paulo, conferir algumas estratégias para minimizar os problemas da seca na alimentação de cavalos. Quais as estratégias que você pode imprimir na fazenda para minimizar os efeitos da seca para a tropa, para os animais de lida, para os animais atletas? Afinal de contas, os animais da tropa também têm que comer e sofrem com essa escassez de alimentos. Nós estamos sentados na boia para falar desse assunto, né, Mário? Já seca. Pois é. Capim perde qualidade. Nós estamos no Sudeste, né? Eu acho que quem está no Sudeste, Centro-Oeste, ele vai passar por essa realidade que é uma diminuição da incidência de chuvas aí a partir de maio. E, invariavelmente, nós ficamos sem pastagens para os nossos cavalos, né? Então, uma das estratégias que nós temos para preservar alimento, estocar, seria comprar aí o feno, que seria uma maneira mais prática de alimentar os cavalos, tanto nas cocheiras quanto no campo. E normalmente a gente recomenda que se compre isso no final do verão, que é quando o pessoal que produz feno produz em grande quantidade, normalmente enche os estoques, eles botam isso no mercado e os preços costumam baixar. Então essa época é uma excelente época para se
estocar com alimento para os cavalos aguardando o inverno. Que é o que a gente está vendo, inclusive, aqui. Exatamente. Nesse Aras. Ô Mário, e agora, tem tipos de alimento, nós temos feno, nós temos pré-secado, nós temos a silagem, enfim, tem estratégias mais caras, tem estratégias mais baratas, tem planejamentos mais eficientes nesse sentido? Sim, com certeza. Bom, o mais tradicional deles é o feno, quer dizer, é o capim que o cavalo normalmente come, geralmente família dos cínodos, Tiftocostochrosis gigs. O feno nada mais é que o material desidratado, preservado por desidratação. Normalmente ele é verde, mas em função da luminosidade ele acaba ficando amarelo. Né? Então ele tem esse aspecto de palha, mas ele é bastante nutritivo. Esse seria o mais tradicional. Depois uma opção ao feno nós temos o pré-secado, que seria a conservação dele como uma silagem. Ele é conservado com um pH baixo e anaerobiose. São aquelas bolas grandes envolvidas por plástico. Funciona muito bem, é uma coisa nova e a gente vem há pouco tempo usando nos cavalos isso. Não faz mais do que 20 anos que nós começamos usando pré-secado nos cavalos. É melhor usar o azevém, porque o azevém tem mais açúcares, consegue baixar o pH, transforma o material em uma coisa mais segura. Do ponto de vista sanitário para os cavalos, o pré-secado de azevém é melhor que o pré-secado de sínodo. E uma outra opção também agora, assim, que nós estamos entendendo melhor como é que funciona, é o uso da silagem nos cavalos. O volumoso é o alimento mais seguro para os cavalos, né? Então, principalmente os fenos são muito seguros. O feno pode ser feno de capim ou pode ser feno de alfafa, que eu vi em em algum lugar tem um feno de alfafa. Né? Isso, mais lindo ali. Então é o seguinte, vai chegar um momento em que a pastagem, em função principalmente diminuição da temperatura, falta de água e diminuição do comprimento do dia, a pastagem ela vai crescendo cada vez menos e os cavalos começam a consumir mais rápido do que ela cresce. Quando vai chegando nesse momento, seria ideal a gente pensar numa suplementação. A suplementação com minerais ela deve ser feita o ano todo. O sal mineral, nós já falamos em vários programas sobre isso, a importância, como é que faz, tudo. E então a suplementação do volumoso ele deve ser feito quando o pasto começa a não crescer o suficiente para atender a demanda dos animais. Como é que a gente percebe isso, Marco? O momento de retirada dos animais é quando o pasto atinge 10 centímetros. Quando a gente percebe que o nosso pasto chegou perto dos 10 centímetros e nós não temos outro pasto para mover esses animais, para fazer a rotação, isso é um sinal que necessita suplementação. Então, nesse momento, nós temos sim que fazer uso de alguns, no caso, feno, algum alimento preservado, né? Mário, agora você falou dessa questão do feno de alfafa. Qual a diferença dele para o convencional que a gente usa? Nós temos aqui, por exemplo. Vou pegar um aqui para a gente ver. Porque existe uma diferença, inclusive perceptível imediatamente, de coloração. Ele é um pouco mais esverdeado do que o feno normal. Né? Ele é um verde mais intenso, Marco, mas assim, o capim, logo depois que ele está feito, ele é um verde um pouco menos intenso do que esse, mas ele também é verde. Vai perdendo com o tempo. Né? Se a gente deixar ele na luz, ele também vai ficar amarelo. Mesmo assim, ele não perde tanta qualidade nutricional, ele consegue manter. Mas é bem diferente um feno de alfafa para um feno de gramínea, de capim, certo? Isso aqui é uma leguminosa. Tá? Então, isso aqui é uma gramínea, né, que nós estamos sentados em cima, é uma gramínea. Isso aqui é uma leguminosa. Isso aí tem teores de proteína, por exemplo, maiores. Sem dúvida, Então, assim, é de se esperar que um feno de gramínea, ele oscile os melhores fenos, mais ou menos 10, 12% de proteína, os piores 5, 6. Já a alfafa, normalmente a gente espera que ela tenha acima de 15% de proteína e não é raro ver alfafas com 22, 25% de proteína. Então, isso aqui, a leguminosa, ela tem um teor proteico maior, tá? Mas não é só isso. A qualidade de fibra dela também é melhor. Então, a digestibilidade desse material é muito melhor do que a digestibilidade do feno de gramínea. Aminoácidos, ela é muito rica em aminoácidos, muito rica em minerais, é equilibrada em cálcio e fósforo, é um alimento excepcional. É mais caro?
Tem que ser, né? Só que muitas vezes esse compensa, custo-benefício se compensa. Aí é uma questão de estratégia nutricional. Nada que um bom técnico não vá lá conseguir fazer esse balanço e dar a melhor dieta pelo menor custo. Em anos, como nós estamos vindo aí, de período seco muito intenso, né, extremos, é fundamental o cara ter um bom planejamento nutricional para passar bem esse período, não tem jeito. Sem dúvida. A gente vem observando, Marco, cada vez os invernos estão mais secos, né? E rigorosos. Nós passamos 2 invernos difíceis, e verões que não propiciaram o crescimento vegetativo do feno, dificultou muito, demorou demais para chover, quando chovia muito intenso, e aí o sujeito não conseguia fazer o feno. Isso aí fez com que os estoques baixassem, os preços subiram muito e nós chegamos ao ponto do inverno passado, o feno chegou a ser comercializado por R$30 um fardo de 10 a 12 quilos. Isso aí é um valor que dificulta muito para o criador e vai impactar muito forte no custo de produção. Então tem que estar preparado. Então é planejamento. Então é comprar quando? Quando tem a maior oferta, e a maior oferta justamente é na saída do verão, quando está terminando o verão, os estoques dos produtores vão estar cheios, é um bom momento para comprar, talvez aí consiga um preço mais barato. Ótimas dicas para os criadores de cavalo que devem sempre estar preparados para os períodos de estiagem. E você vai ver ainda hoje. Nós estivemos aqui na Fazenda Cigana há 5 anos e registramos o início do trabalho, praticamente o início do trabalho de sucessão familiar com a Ana Paula, o seu pai, o Chico, e começando a trabalhar juntos, discutindo, né, alinhando o seu trabalho em conjunto aqui na Fazenda. 5 anos depois nós estamos aqui de volta e a Ana vai mostrar um pouco pra gente do que mudou, do que evoluiu. Eu já te adianto, e você viu um pouquinho nas imagens aí, já evoluiu bastante, deu uma cara diferente. Ainda no interior de São Paulo, fomos a um frigorífico que reaproveita partes de aves, como penas, ossos, vísceras e peles, para a produção de farinhas voltadas para o mercado pet. Vamos conferir. Nesse frigorífico de aves que fica no interior de São Paulo e que também é um dos maiores do país, tudo aquilo que não vai para a mesa do consumidor que sobra durante o abate de frangos, como a pele, ossos, vísceras e sangue, são aproveitados e se tornam produtos importantes, contribuindo com a roda da sustentabilidade. Eles são processados internamente também, em um sistema específico para ele, né? E eles são gerados, então, as farinhas, né? Essas farinhas que são feitas posteriormente matéria-prima para a ração PET, né? Dos cães e gatos, tá? Tiago me explica que existe uma diferença importante entre aquilo que é chamado de resíduo e produto. Dos resíduos sólidos industriais que nós temos, o mais comum e que é gerado em maior quantidade, sem dúvida, são os orgânicos, né? Daí os orgânicos, a gente classifica eles em lodo, principalmente da estação de tratamento de efluentes, resíduo da linha verde, né, e sobras de refeitório, né, cascas, sobra de alimentos, né. Então esses constituem a grande gama de resíduos gerados, tá, na faixa de uns 60%. O restante dos resíduos a gente classificaria como sobras do processo, então que são penas, o sangue e as vísceras não comestíveis. Esses são produtos, a gente denomina produtos e não resíduos, tá? No caso desses produtos que mais tarde vão virar outro tipo de matéria-prima, existe um cuidado especial que começa na linha de produção. Então eles são enviados, a gente chama, né, fábrica de farinha e óleos, tá? Então temos a linha da pena, né, que acaba sendo hidrolisada em digestores com água ou sangue. Então nós temos a farinha de pena hidrolisada. E uma outra linha que daí é denominada a farinha de víscera, então onde toda a víscera é encaminhada para esse digestor, ele é cozido, né, e depois moído e ele recebe uma secagem, então vira uma farinha e essa farinha depois ela é destinada, né, para a ração animal, né, de pet food. Todo o ciclo começa e termina dentro do próprio frigorífico.
o plástico que também está presente no processo é reciclado. Todo o resíduo, né, que chega hoje, é gerado aqui na unidade, ele é separado, né, tem uma central específica para tratar desses resíduos, então ele é segregado, prensado, né, e depois destinado para reprocesso. Tá? A caixa é um exemplo, né, que a caixa onde vem as gaiolas, né, onde vai os animais, que são coletados os animais, a ave viva. Então, quando a gaiola ela chega no fim da vida útil, ela é reutilizada, né, no novo processo e ela vira uma nova caixa. Ou seja, a gente não perde nada do material utilizado, né, que é, no caso, o plástico. Quem acompanha esse trabalho de perto sabe que a tarefa de cuidar do meio ambiente está sendo cumprida. Como gestor ambiental aqui da unidade, né, responsável por todos esses processos aí que a gente acabou mostrando, é muito gratificante, né, porque além da gente desenvolver o trabalho aqui dentro da empresa, né, e ver que a empresa em si, ela busca melhorar, né, cada vez mais nos processos e não pensa só em produzir, né, mas também é muito forte essa questão de sustentabilidade, né. Então, a gente recebe investimentos da empresa para adequar processo, para a gente conseguir melhorar, né, os nossos processos aqui de maneira que cause menos impacto para o meio ambiente. Então, assim, para a gente, né, como gestor ambiental, é muito gratificante e engajador, né? É realmente uma ótima iniciativa em que nada se desperdiça, tudo se transforma. As moscas são uma praga na vida dos cavalos e podem, inclusive, transmitir doenças graves. Você vai aprender agora técnicas simples que podem ajudar a minimizar esse problema. Uma boa limpeza das baias e o afastamento dos animais das esterqueiras são algumas das soluções. Muitas vezes os criadores observam uma grande quantidade de moscas nos estábulos, na acomodação dos cavalos. Isso às vezes é um problema sério e a gente trouxe essa dúvida para o Ricardo responder para a gente. Ricardo, essa quantidade de mosca, ela tem a ver com o tempo, o verão? Como é que é isso aí? Marquinho, as moscas atormentam aí o mundo dos cavalos. É bem complicado, todo mundo, toda semana a gente recebe aí alguma pergunta sobre isso. E é muito difícil lidar com as moscas. Mas tem algumas estratégias que, se a gente adotar, elas vão ser benéficas para o bem-estar dos cavalos. Por exemplo, o que dá para fazer nesse sentido? Quando a quantidade está muito grande? A primeira coisa é a gente observar limpeza onde ficam esses animais. Né? O manejo de esterqueiras. Então a gente limpa ali as cocheiras, limpa as baias. Onde é que nós estamos armazenando essa esterqueira? Então o ideal é que a gente afaste ela de perto dos cavalos. Mantenha ela longe dos cavalos. Tá? O manejo de esterqueira é fundamental. Segundo, limpeza das baias é de lei. E depois também você tem algumas estratégias que você pode usar, algumas iscas artificiais naturais ou artificiais que atraem as moscas e deixam ela na armadilha, né? É claro, tem algumas ferramentas para usar. A gente gosta muito de trabalhar com essas iscas que atraem as moscas. E essa questão da remoção do esterco, ela é importante demais. Total, de principal importância. Tem que afastar, porque senão não resolve, né? Senão não resolve, eles vão estar ali em cima. Fica atento onde é que você vai, um exemplo, se você tem uma propriedade, você quer montar ali umas cocheiras para cavalo, dá uma olhada se não está perto de uma granja ou perto de uma suinocultura, onde é que ficam os dejetos, tenta fazer ela um pouco mais afastada para ficar aí mais tranquilo em relação às moscas. E ainda hoje no Agronacional. Essa formulação, ela é em função da composição dos ingredientes e também em função das necessidades dos animais. E agora vamos para um rápido intervalo. Não saia daí porque o Mundo Agro passa por aqui. Estamos de volta com o Agronacional aqui na TV Brasil e também no Canal Rural. E você vai ver já já. Esse conteúdo articulado com o projeto
vai fazer com que esse aluno se sinta parte e se torne parte integrante do dia a dia da escola. Agora, vamos ver como a sucessão familiar tem sido bem-sucedida em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Na Fazenda Cigana, pai e filha unem experiência, inovação e tecnologia para melhorar o desempenho na pecuária. Vamos conferir. Nós estivemos aqui na Fazenda Cigana há 5 anos e registramos o início do trabalho, praticamente o início do trabalho de sucessão familiar com a Ana Paula e o seu pai, o Chico, e começando a trabalhar juntos, discutindo, alinhando o seu trabalho em conjunto aqui na fazenda. 5 anos depois nós estamos aqui de volta e a Ana vai mostrar um pouco pra gente do que mudou, do que evoluiu. Eu já te adianto, e você viu um pouquinho nas imagens aí, já evoluiu bastante, deu uma cara diferente. E isso é muito importante porque mostra que vocês estão evoluindo, estão crescendo, estão afinando esse trabalho juntos. Fala um pouquinho pra gente disso, Ana. Antes de mais nada, obrigado por receber a gente, poder mostrar essa evolução dentro desse crescimento, desses desafios que vocês encamparam aí, que não são poucos, né? Agradeço muito a oportunidade, o convite de estar com vocês e essa troca assim, de experiências, de informações. Fiquei muito feliz de você notar as transformações que aconteceram nesses 5 anos. Então tem sido um trabalho conjunto, amadurecimento, autoconhecimento, que fizeram o nosso negócio crescer, evoluir, a relação com meu pai também melhorar aqui dentro da fazenda. E temos muita fazenda, mas já estamos colhendo os frutos. Que legal. A Ana é formada em zootecnia e também mestre em produção animal, né? Isso. E ela trouxe esse know-how para acrescentar o know-how que o pai dela já tinha, um criador, um pecuarista muito antenado no mercado futuro, no ajuste fino dentro da propriedade. E aí somou-se a experiência com a inovação, com o que a Ana conseguiu estudar e trazer. Como é que foi isso? Porque na época vocês tinham 1 ano mais ou menos trabalhando juntos, né? Isso. E tinham desafios, né? E tínhamos desafios. Eu acho que, igual quando eu comecei a trabalhar com meu pai, eu falei que eu tinha chegado para somar. E ele tinha muito know-how, tem muita sabedoria, faltava isso em mim. Só que eu tenho muita força de vontade e muito conhecimento, externo, porque eu morei nos Estados Unidos, no Texas, depois fui para a Austrália. Então eu já conheci o melhor que tinha fora do Brasil. E eu falava, por mais que eu seja pequena, comparada às grandes operações, pequenas operações que eu conheci fora, eu falei, a minha fazenda pode ser igual eu já conheci, ela pode ter melhoras, maior rentabilidade. O que vocês fazem aqui? Qual é o sistema de produção? O que vocês produzem aqui? Então a Cigana ela é uma fazenda bem intensiva, Nós temos aqui o confinamento, eu falo que ele é o nosso coração, relacionado às outras propriedades, tudo acontece aqui dentro. E eu tenho uma recria a pasto, um confinamento expresso a pasto também, que às vezes a gente usa como semi-confinamento, que acaba intensificando, e o confinamento. E como aqui na propriedade também tem o beneficiamento de grãos, então é tudo integrado, então é bastante movimento aqui. A gente viu um silo que não tinha há 5 anos, você ampliou, A fábrica ampliamos a parte de armazenagem de grãos, moega nova, estrutura de elevadores. Então a gente foram 5 anos de bastante investimento e de trabalho certo, graças a Deus. Estruturalmente eu vi que vocês melhoraram as casas dos funcionários, isso é visível. Sim. Acompanhamento dos processos dentro da propriedade, a questão, por exemplo, de treinamento e capacitação, a gente acompanhou, inclusive, aqui um pouco de um dos treinamentos, coincidentemente. Como é que vocês têm gerenciado isso aí? Nós prezamos muito pelas pessoas, pelo bem-estar dos nossos colaboradores. E nós reformamos as casas, da Cigana, das nossas outras propriedades também, buscando que os nossos colaboradores sintam esse cuidado nosso. E eu acredito que a parte de segurança do trabalho é um cuidado que eu tenho, e é o que eu falo para os meus funcionários, com as esposas e os filhos deles, porque se eles vierem a faltar, quem vai sofrer são as esposas e os filhos. Então eles têm que pensar em primeiro lugar, na saúde deles e na família. Então acredito que ter treinamento, ter cobrança, exigir EPI, é bom para todo mundo, Eles se sentem assim que a empresa importa com eles e eles têm o nosso respaldo, Então acho que
uma das melhores coisas foi ter a segurança do trabalho e os treinamentos aqui dentro. Vocês produzem uma parte considerável do alimento que vocês trazem também. Inclusive, pessoal, lá atrás, você está vendo aquela área lá irrigada, é uma área que vocês terceirizaram de vocês para o plantio de batata como forma de recuperação de pastagem. Isso. Nós temos parceria com alguns batateiros e como nós não plantamos soja, né, mas somente pecuária mesmo, então a gente faz a reforma de pasto fazendo arrendamento para batata, que é ótimo, né? E é uma maneira que a gente encontrou de estar reformando as áreas. Legal. E aí vocês produzem também milho e sorgo, é isso? Nós produzimos milho silagem e sorgo produzimos também. Mas a maioria, assim, a gente tem que comprar muito, né, para abastecer. Então é só a silagem mesmo que eu considero que é produção interna. E aí veio o Fazenda Nota 10. A Ana e a Fazenda Cigana tem um ponto importante com relação ao Fazenda Nota 10, que elas fizeram parte, a Fazenda fez parte do primeiro time que deu origem ao programa Fazenda Nota 10, ainda na época era Conexão Gestão, era o nome do projeto, depois evoluiu para Fazenda Nota 10. Na época eram 10 propriedades. Como é que foi essa experiência para vocês lá no início, visto que vocês acompanharam todo o caminhar do Fazenda Nota 10 hoje, que é um programa que envolve aí 400 fazendas do Brasil? Eu agradeço muito ao Douglas por ter lembrado da gente. Eu lembro que o primeiro grupo que teve foi no MS, quando eu vi que era o Antônio Schacker tomando conta, eu falei, quando estiver em São Paulo, por favor, me coloca. Nos colocaram e nós estávamos entre essas 10 fazendas, as reuniões eram presenciais, foi um momento de muita troca de experiência entre os participantes. Foi ótimo, a gente fazia visitas também, tivemos a oportunidade de ir na Embraer, fazendas grandes de leite, ou fazendo os nossos companheiros. Então foi muito bacana fazer parte do projeto piloto. Bacana. E aí, continuaram no projeto? Continuamos no projeto. O que o projeto agregou para vocês, Ana Paula? Fez a gente enxergar números, né? Eu lembro que o nosso primeiro resultado, eu fiquei até um pouco assustada, eu peguei meu computador daqui da fazenda, levei para casa e fiquei 3 dias trancada. Falei, meu Deus, vamos, muita coisa para ver. O que tinha de gargalo? O custo excessivo com insumo, com mão de obra também. Então eu falei, então a gente tem que rever. Dá para melhorar, a gente precisa ter margem, né? Trabalhar sem margem, a gente não... Então fez assim, a gente ficar alerta. Então a gente vem trabalhando em certos pontos. Não é que você está aqui que vai fazer é perfeita, tem muitas coisas para a gente melhorar. Então o programa fez enxergar e faz os nossos pontos críticos aí que precisam ser melhorados. Então na época era desembolso, era Sim. custo operacional. Sim. E vocês conseguiram atuar nisso? Estamos atuando ainda, tá? Se eu falar para você, a gente já resolvemos todos os nossos problemas de custo. Ainda não. É muito intensiva a nossa operação, né? A nossa produção de arrobas por hectare é muito alta. Então a gente tem que sempre ficar atento aí na nossa margem, né? Para estar produzindo, mas tendo lucro também. Duas coisas chamaram muito a nossa atenção nesta segunda visita após 5 anos aqui à Fazenda Cigana. A primeira delas é a inserção de tecnologia e, como exemplo aqui atrás, a instalação dos painéis para geração de energia solar. Somente na primeira safra 2021 que ela foi utilizada, teve um impacto de 85% na redução nos custos com energia elétrica. E o segundo fator, vem cá comigo que eu te mostro. O segundo ponto é isso aqui, a utilização dos dejetos gerados no confinamento na produção de fertilizante orgânico, que vai ser usado nas áreas de agricultura, milho e sorgo, e também nas áreas de pastagem. A expectativa é uma redução nas adubações na casa de 50%, que é muito expressivo. Tecnologia de lá, sustentabilidade de cá, gerando o resultado de alta performance da Fazenda Cigana. Conhecendo mais números, vocês conseguem trabalhar melhor esses indicadores, né? Sim. Que número que vocês não tinham, por exemplo, que agora vocês têm, que vocês conseguem enxergar? A porcentagem do custo da nossa arroba. Então a gente sabe o quanto que a nossa... ela realmente custa. Quanto ela realmente custa e o que está dentro dela de porcentagem. Então tanto a nossa arroba é insumo, tanto da nossa arroba é investimento, máquinas, administração. Então acho que isso é muito importante para você ver como que a sua arroba está sendo composta, né? E aí vocês conseguiram alguns números interessantes. Por exemplo, o ganho médio diário ficou na casa de 1 quilo. Considerando a produção geral. Geral, sim. né? Que é bom.
e ultrapassaram as 69 arrobas hectare dentro da última safra, ou seja, eles conseguiram um alto grau de produtividade por hectare. Né? Sim, é muito intensivo aqui devido a essa parte nossa feita a pasto também, né? Então acaba tendo uma produção bastante alta. A Ana e o seu pai trazem um belo exemplo de como gerir bem uma fazenda, tendo bastante cuidado com a mão de obra, com os animais e com o meio ambiente. E vamos ver agora a importância da nutrição para o bom desenvolvimento das aves nas granjas. Hoje, os avicultores conseguem atingir o peso desejado dos animais em menos tempo, graças à evolução na dieta e manejo dos frangos. Vamos conferir. Uma pele sadia, uma carne macia e ossos fortes são resultados de uma nutrição balanceada. Quando a gente fala em balanceamento, a gente fala nos diversos nutrientes que são necessários para o crescimento do animal, o desenvolvimento da ave, né? Nós temos a energia, né, que também é fundamental, energia e proteína. Os animais têm as mesmas exigências de nutrientes. Além disso, de minerais, né? Cálcio, fósforo, microminerais, né? Vários minerais e também vitaminas, tá? Essas são, em essência, o que seria o balanceamento de uma ração, o balanceamento desses nutrientes de acordo com a idade, com a fase de desenvolvimento da ave. E são os pellets de aproximadamente 4,5 milímetros de diâmetro que fornecem os nutrientes necessários para as aves. Mas cada pellet precisa ter a mesma quantidade de ingredientes. Só assim, as aves vão atingir o desenvolvimento ideal nas diferentes fases de crescimento. Para ter a eficiência que a gente busca, assim, não só a eficiência, mas a qualidade também, né? Não basta só produzir de forma eficiente, mas também precisa produzir com qualidade, que é fundamental. Fundamental também é que o avicultor se atente à dieta que ele oferece para cada lote, porque há diferenças nutricionais entre as linhagens. Para o frango pesado, são 5 dietas, 5 a 6 dietas, e para o frango griller, que é abatido mais jovem, mais leve, um número menor de dietas, ao redor de 4 dietas. É daí que vem a questão das 4 das 5 dietas, né? E nas quantidades certas. Essas quantidades devem ser programadas de forma adequada, que sejam exatamente as quantidades que foram planejadas, né? Essa é uma parte importante. E o acesso à ração, assim como o acesso à água, ou seja, aí é a parte que, digamos, fica com o produtor, né? A gente elabora um produto balanceado, mas aí tem a parte do manejo alimentar, que a gente chama, para que a gente consiga atingir os objetivos, tanto do ponto de vista da eficiência ou da conversão alimentar, mas também do ponto de vista da qualidade mesmo da carne que está sendo produzida. Produzir com mais eficiência. Hoje os produtores podem atingir o peso desejado dos frangos em menos tempo. Isso porque a ração que eles oferecem a esses animais é uma ração balanceada, com nutrientes na medida certa em quantidades específicas para atender todas as necessidades da cadeia de produção. E é com a chegada dos insumos na fábrica que a primeira parte da produção de ração começa. A gente precisa originar ingredientes de qualidade, com especificações bem claras. A gente também necessita fazer a inspeção no recebimento nas fábricas de ração. Então, todos os ingredientes são recepcionados, são amostrados, são analisados. A segunda parte é a formulação das dietas. Essa formulação, ela é em função da composição dos ingredientes e também em função das necessidades dos animais. E as necessidades dos animais, elas vão variando à medida que o animal vai crescendo. Daí porque é necessário se fornecer várias rações. O terceiro aspecto fundamental é o tema da produção da ração, né? Ou seja, se eu estou falando de uma receita que é a fórmula, eu preciso falar um pouco do processo de produção, que seria numa analogia
com o restaurante seria a cozinha do restaurante, né? Que começa por a moagem, que tem especificações bastante claras, precisa fazer a pesagem, que a gente chama de dosagem, e a mistura de forma eficiente, o processo de pelletização, de resfriamento da ração e a expedição da ração, para que as rações sejam claramente separadas e que possam ser transportadas e cheguem na granja de forma precisa. E o quarto e último processo é o manejo alimentar. Basta ter uma dieta balanceada, adequada, que atenda às necessidades dos animais, nesse caso das aves, mas é preciso também que seja fornecida, né? Seja feito o manejo tanto do fornecimento da ração quanto do aspecto ambiental, para que o animal ou a ave, nesse caso, possa consumir de forma adequada, né? Então, o consumo é fundamental. Você viu a complexidade que existe na produção de frangos para que eles recebam os nutrientes necessários na quantidade certa e com qualidade. Agora nós vamos até o município de Braganey, estado do Paraná. Você vai conhecer um projeto que ensina práticas sustentáveis na agricultura e pecuária para os alunos de uma escola pública da região. Sou professor de carreira há mais de 25 anos. O Colégio Estadual de Longinópolis fica aqui no interior do município de Braganey, numa área que é totalmente agrícola e também pecuária, né? E nós atendemos alunos, o nosso público de alunos é público dos filhos dessas famílias que trabalham no campo ou trabalham diretamente ligados ao campo. A Corteva vem desenvolvendo um projeto sustentável na região e através do pecuarista a gente conheceu aqui a escola Longinópolis e se encaixa totalmente com o nosso perfil que a gente busca, né? Todo esse envolvimento com o agro vem da família, vem do meu pai, que foi pioneiro aqui na região de Cascavel. O meu pai sempre foi muito ligado nas questões de natureza e nas questões de reflorestamento. Mais recentemente, aí apareceram algumas oportunidades que a gente tinha dificuldade de conseguir espécies nativas e aí apareceu uma possibilidade de um projeto da Corteva, né, que visava integrar a sociedade com a atividade pecuária, né? E aí, então, essa escola que está muito próxima daqui, ela surgiu da possibilidade de uma experiência que eu já tive no Sul, né? Eu pensei em agregar nesse projeto da Corteva, produzindo não só alimentos, mas produzindo plantas nativas para poder reflorestar o que o homem destruiu. Foi o seu Edgar que, digamos assim, indicou a escola para a Corteva, né? Trouxe a Corteva até a nossa escola. Nossa, a parceria com a Corteva é assim uma bênção para a nossa comunidade de Longinópolis, para Braganey, né? E para a nossa escola. Por quê? A instalação aqui, a Corteva vem promover a instalação, isso gratuita para a escola, né? De um sistema de irrigação, estufas para a produção de mudas, de frutas e mudas de árvores nativas, né? Para promover ações de recuperação ambiental. Também vai fazer um sistema de irrigação na escola e recuperação de um poço artesiano, sistema de captação e distribuição de energia solar para abastecer todo o colégio e também fornecer energia para esse sistema de irrigação e esse programa. Para que isso se mantenha, para que o projeto que a Corteva está financiando e implantando na escola, para que se mantenha ao longo do tempo, a primeira coisa é trabalhar e envolver o aluno e a comunidade escolar, né? Nós já temos o conteúdo da escola e esse conteúdo articulado com o projeto vai fazer com que esse aluno se sinta parte e se torne parte integrante do dia a dia da escola. Então,
Dessa forma, o projeto não vai ficar esquecido e vai ser um projeto aí permanente na escola. Algo que vai dar frutos e que vai inspirar outros projetos como o nosso aqui. São 110 alunos que estudam aqui na escola. Se nós conseguimos 10% dessas crianças captar a mensagem que nós queremos da agricultura, da sociedade em geral sustentável, daqui 10, 20 anos nós vamos ter um mundo melhor. Então esse é o principal ponto que a gente vê desse projeto social, trazer algo sustentável para o negócio da pecuária e da agricultura brasileira. Eu, Flávio, vou falar não só do Flávio, mas vou falar em nome dos professores, dos funcionários, né, de toda a comunidade escolar. O nosso sonho, é o meu sonho, porque eu sou o professor, que estou o diretor, e amanhã, de repente, esteja na sala de aula novamente ou fazendo outras atividades. Então, o nosso sonho para essa escola é que essa escola seja uma escola modelo, que tenha o melhor ensino-aprendizagem. É uma escola pública que pode mais e, com certeza, vai fazer muito mais. Tomara mesmo que esse projeto sirva como modelo para muitas outras escolas do país, né? E esse foi o Agronacional, uma parceria da TV Brasil com o Canal Rural. Na semana que vem estaremos aqui de novo te esperando com mais notícias sobre esse universo do mundo agro. Você também pode assistir o nosso programa no TV Brasil Play e nos seguir nas redes sociais da TV Brasil. Tenha um excelente dia e até a semana que vem.